Fala galera, estamos de volta e mais uma vez a gente vai falar um pouco sobre a dinâmica estática de corpos rígidos. Hoje a gente vai falar sobre algo muito importante que é o centro de gravidade. Então, para começar, vamos imaginar aqui uma caixa, né? Isso aqui está em 2D, mas imagine uma caixa. E a gente sabe, por exemplo, que a caixa, se ela tiver massa, e ela tem, vai aparecer uma força-peso apontada para o centro da Terra, né? E a gente já está cansado de saber disso, a gente viu isso bastante nas leis de Newton e tal. O ponto alto é o seguinte. A gente sabe também que essa caixa, qualquer coisa que existe, não é feita toda por um, ela é feita de pequenas partículas, né, que vão se juntar para formar essa coisa, essa caixa. Então, se a gente for pensar nessas partículas que estão dentro dela, que compõem ela, essas partículas também têm massa. Então, a gravidade vai fazer o quê? Vai gerar uma força-peso nelas. Então, cada partícula vai ter uma forcinha-peso. A verdade é essa, vai ter uma forcinha-peso relacionada a ela. E agora a questão, né? Essa força-peso, já que é uma força e cada partícula está em uma posição específica, né, do volume da caixa, essa força que está cá no canto, talvez, né, talvez não, tenderia a causar rotação, aquilo que a gente viu torque, né? Quando tem uma força apontada a uma distância do eixo, ela vai causar torque, uma rotação. Assim como aqui da direita, também vai tender a causar rotação. Só que, como a gente sabe, quando as partículas forem todas juntando, a gente for considerar todas as partículas do lado de cá, esses torques daqui vão anular os torques de cá, e assim por diante. Assim de forma que o corpo não vai ficar girando. É por isso que quando a gente coloca uma caixa no chão, por exemplo, ela não gira, porque todos os torques vão estar se cancelando. Mas a massa continua. De forma que a força-peso total vai ter que continuar. E ela vai continuar onde? Ela não pode ficar no canto, porque ela causaria torque. Qual é a posição, então, que a força-P deve ficar, que deve ser aplicada para que cause uma aceleração linear e não torque? Essa posição é o ponto em que chamamos de centro de gravidade. É a posição onde a gente normalmente aponta a força-peso. Esse centro de gravidade, que também pode ser chamado de centro de massa, é o lugar onde, se a gente aplicar não só a gravidade, qualquer força nessa caixa, por exemplo, eu posso estudar, como a gente viu, como se fosse um ponto material. Então, se eu aplico uma força nesse lugar aí, ela vai acelerar na direção da força, normal. Se eu aplicar na pontinha da caixa, vai acontecer o quê? A caixa vai rodar. Percebe a diferença? Então, o centro de gravidade é importante por que disso. Agora, só um detalhe. Na verdade, eu vou falar no vídeo aqui muitas vezes centro de gravidade, centro de massa. Na verdade, não são a mesma coisa, ok? Centro de gravidade é uma coisa, centro de massa é outra. Mas, na verdade, que a diferença básica é quando está em um campo gravitacional variado. Mas a gente na Terra aqui, na proximidade da Terra, estamos todos com o mesmo campo gravitacional, que é G igual a 10, né, metros por segundo aproximadamente. Então, nesse caso aqui, nas proximidades da Terra, podemos dizer que o centro de gravidade coincide com o centro de massa das coisas, ok? Mas nessa situação especial que eu falei. Agora, quando os corpos são homogêneos, ou seja, são todos por um, imagine, por exemplo, uma caixa toda cheia ou então toda vazia, não pode estar meio cheia, aí muda tudo. Toda cheia, toda vazia, a gente pode facilmente determinar o centro de massa por fazer o centro geométrico da coisa. Por exemplo, essa caixinha aí, é só fazer as diagonais, você vai achar o centro e ali vai ser o centro de massa, se a caixinha estiver toda cheia ou toda vazia. Para coisas que não são distribuídas assim toda uniformemente, vai ser mais difícil. Por exemplo, seres vivos, é difícil achar o centro de massa assim porque não dá certo, porque tem mais massa em um lado, outras coisas têm pouca massa. Então, por exemplo, o ser humano, o centro de gravidade é mais no umbigo, não nesse lugar aí que a gravura mostrou, né? Então, só para lembrar, o centro de gravidade é esse lugar em que os torques das partículas se anulam e que as forças aplicadas ali, incluindo a gravidade, vai causar uma aceleração linear, aquela aceleração que você conhece já das leis de Newton, ok? Mas vem a pergunta então, se esse centro de gravidade é tão importante assim, se todo corpo tem um centro, por que a Torre de Pisa não cai? Vamos falar sobre isso agora. Então, a Torre de Pisa, como vocês conhecem, é aquela torre famosa na Itália que ela é inclinada e isso não é uma ilusão de ótica, ela realmente é inclinada assim.
E as pessoas, então, ficam admiradas, pensando, poxa, será que isso aí não tem não é perigoso, não? Será que essa torre não vai cair? Porque está inclinada, as pessoas acham que já está para cair, né? O ponto alto é o seguinte, que ela realmente está inclinada e não é uma coisa de propósito, viu, gente? O pessoal talvez também ache que o arquiteto que deixou assim. Não, não foi isso, não. Tem um probleminha com o alicerce dela ali embaixo que causa essa inclinação. Eu vou falar disso mais tarde. Mas o ponto alto é que essa torre, pelo menos do jeito que está agora, do jeito que fica, não é um problema da torre cair, de acontecer um acidente. Por quê? Para um objeto, um corpo extenso, que tem um centro de massa conhecido, ficar em pé, por assim dizer, para você colocar seu copo, um copo de alguma coisa em pé, o centro de gravidade dele, que a gente já falou sobre isso, tem que estar apontando para a base. É isso que sustenta ele. Por exemplo, nesse caso aqui, eu simplifiquei uma torre como um retângulo aqui, centro de gravidade é esse aqui no meio. Então, observe que o centro de gravidade está apontando para a base. Então, se eu colocar ele aqui, ele vai se sustentar tranquilo. Isso significa que eu posso, na verdade, inclinar ele até certo ponto, de forma que continue o centro apontando para a base. Até aí, por exemplo, eu poderia inclinar esse retângulo. E é o que acontece com a Torre de Pisa. Ela está inclinada, mas está inclinada um pouquinho só em comparação com o tamanho dela, de forma que o centro de gravidade dela, se eu for justificar mais ou menos, seria mais ou menos aqui, continua apontando muito bem para o seu centro, para a sua base ali, e isso sustenta ela tranquilamente. Agora, a verdade é, como eu falei, a Torre de Pisa tem um problema, sim, e que os engenheiros de vez em quando têm que dar um jeito. Por exemplo, ela não é estática, essa inclinação dela vai aumentando devagarzinho, mas vai aumentando com o tempo. Então, se ela passar um pouco do ponto, por exemplo, se ela sair da linha, se o centro de gravidade agora inclinar tanto que agora não está apontando mais para a base, vai acontecer o que todo mundo espera, que é que ela caia. Por isso, os engenheiros sempre fazem alguma coisa. Recentemente, eles foram ela está inclinada para um lado, eles cavaram um pouco do outro lado para poder reverter um pouco a inclinação. Então, é por isso que a Torre de Pisa não cai e provavelmente não vai cair nunca, porque tem sempre alguém de olho nela. Um último caso interessante sobre centro de gravidade é esse brinquedo aqui chamado de João Bobo, em que brincar com ele consiste simplesmente em uma coisa, tentar derrubá-lo. O ponto é que ele não cai. Você pode empurrar ele até lá embaixo que ele volta. E a explicação de por que isso acontece também se dá com o centro de gravidade. Acontece que a anatomia, né, do João Bobo é mais ou menos assim. Ele, nessa área aqui meio esbranquiçada, é todo vazio, praticamente vazio. Toda a massa que colocam nele, colocam na base dele aqui arredondada, de forma que, quando você empurra para qualquer lado, olha o que acontece. O centro de gravidade não sai do lugar, fica sempre apontando para o chão. Isso aí dá um equilíbrio extremo a ele e causa certa... as crianças gostam, né, de brincar, acham estranho que ele não caia, mas se explica basicamente com isso. Ele faz um corpo maior para dar a ilusão de que ele é grande, mas o centro de gravidade dele, toda a massa está concentrada ali embaixo. Por isso o centro de gravidade fica mais para baixo. E isso isso leva a gente a pensar na lógica, né? Quanto mais baixo o centro de gravidade de um corpo estiver, mais difícil vai ser derrubá-lo. Se o centro de gravidade estiver muito alto, vai ser qualquer toquinho, provavelmente ele vai cair. Então, gente, nossa aula sobre centro de gravidade foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe, deixe seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Até a próxima!